Desejamos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos têm acompanhado nos nossos estudos, como também àqueles que estão a entrar pela primeira vez. O nosso estudo de hoje é a continuação da nossa última apresentação e hoje tem por título Métodos de Interpretação Profética e Historicismo, parte 2. Para aqueles que não tiveram a possibilidade de estar connosco em que foi apresentada a primeira parte deste estudo, deixamos aqui o link desse vídeo. Informamos também que haverá uma terceira e última parte sobre os métodos de interpretação profética, que será já a nossa próxima apresentação. Voltando ao nosso último estudo, apenas queremos relembrar que estudámos os dois métodos que surgiram durante a Contra-Reforma com os jesuítas contra o protestantismo do século XVI. Esses métodos de interpretação foram o preterismo e o futurismo, que acabaram por mudar o rumo da interpretação profética no mundo cristão protestante. E por isso o mundo cristão atualmente desconhece esses belos princípios de interpretação. Hoje cabe-nos falar sobre o método historicista, aquele pelo qual foi levantada a Reforma Protestante e o movimento adventista. Vamos começar com a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 29 e versículo 18. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Quando não temos profecia, diz-nos aqui que o povo perece. Sem profecia, o povo não compreende a situação pela qual estamos a viver. Não entende os tempos proféticos, não entende os acontecimentos que se desenrolam atualmente no mundo. Por isso, no nosso estudo de hoje, vamos conhecer o método de interpretação profética que Deus concedeu ao movimento adventista do sétimo dia. Vamos ver o que nos diz o segundo livro de Reis, capítulo 6 e versículos de 8 a 13. Aqui encontramos um relato da história bíblica do povo de Deus. Quando o povo de Deus se desencaminhava, vinha um profeta para os admoestar. Havia momentos em que o povo de Deus caminhava com ele, aceitava os conselhos dos profetas para esse tempo, e um exemplo disso encontra-se em 2 de Reis, capítulo 6, e dos versículos 8 até ao 13. E diz a palavra do nosso Deus o seguinte: Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Acautela-te para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara e de que o alertara, e ali salvou-se, não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito perturbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de vós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que ele está em Dotã. Vimos por este relato que o povo de Deus tinha uma guerra contra os sírios, e os sírios queriam fazer uma emboscada ao exército de Israel. Mas a palavra do nosso Deus diz que Deus comunicava-lhes todas as coisas secretas que este rei planeava, as estratégias secretas que ele estava a planear. E estas coisas eram reveladas por Deus ao profeta Eliseu. Quando o profeta recebeu a revelação de Deus, imediatamente as comunicou ao rei de Israel para que não passasse por tal lugar, porque estava preparada uma emboscada para eles. E da mesma forma hoje, a palavra de Deus nos diz o que está a ocorrer. Deus, na sua misericórdia, sempre quis revelar ao seu povo os perigos que o rodeavam. E isto não é exceção para hoje. Assim como quis livrar o Israel antigo
e advertiu dos perigos dos seus inimigos, Deus quer fazer o mesmo hoje conosco. E diz-nos também aqui o livro da mesma de 2 de Reis, e agora no capítulo 2, e nos versículos 23 e 24, e diz-nos o seguinte: E ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças, e zombaram dele e disseram-lhe: Sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas, e dilaceraram 42 crianças. Isto é então o contraste de não obedecermos à voz do profeta. Em 2 de Reis, capítulo 6 e versículos 8 a 13, eles obedeceram e livraram-se não somente 1 ou 2, mas muitas vezes da emboscada. Mas quando o povo de Deus burlava do profeta de Deus, estes eram os resultados que lhes vinham por não fazerem caso à voz do profeta. Por isso, no livro de 2 de Crónicas, capítulo 20 e versículo 20, que é um versículo que muitos de nós conhecemos, diz-nos o seguinte: E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, credo no Senhor vosso Deus. Assim sereis estabelecidos. Credo nos seus profetas. Assim prosperareis. Então, é esta uma consequência ou o resultado de que quando nós escutamos e obedecemos à voz de um profeta e às profecias, o exemplo claro acabamos de ver no caso do profeta Eliseu. Quando o povo deu ouvidos à voz do profeta que vinha da parte de Deus, o povo de Israel livrou-se da emboscada dos sírios. E também lemos que quando burlaram de Eliseu, Eliseu permitiu a destruição desses 42 jovens que acabaram por ser despedaçados por 2 ursas que lhes saíram ao encontro. Isto são advertências para nós atualmente. Diz-nos a 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 19. E temos também uma palavra de profecia mais segura, à qual bem fazerem estar atentos, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. É precisamente isto o que faz a profecia. Mas existe um claro exemplo quando nós menosprezamos as profecias. Diz-nos esta passagem do Espírito de Profecia o seguinte: Em nossos dias, como no tempo de Cristo, pode haver uma leitura ou interpretação errónea das Escrituras. Caso os judeus houvessem estudado as mesmas com coração sincero, segundando isto com a oração, suas pesquisas haveriam sido recompensadas com verdadeiro conhecimento do tempo, e não somente deste, mas também da maneira do aparecimento de Cristo. Ou seja, os judeus, meus irmãos, tinham tudo. Não tinham desculpa nem pretexto para que se encontrassem descuidados com a vinda do Messias. É impressionante quando lembro os livros de Isaías, de Daniel e dos profetas que falaram sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Messias 500 anos antes do acontecimento. Quando os 3 reis magos chegaram a Jerusalém, vão ter com Herodes a dizer que tinha nascido um rei. Herodes manda então chamar os sacerdotes, e isto encontra-se no livro de Mateus. E os reis dizem que eles tinham nascido um rei em Belém, que havia nascido um Messias. Contudo, estes sacerdotes não estavam ao corrente da situação, não estavam ao corrente do acontecimento, não conheciam o seu tempo. Por isso continua-nos a dizer a palavra do Senhor. Não haveriam tomado o glorioso segundo advento de Cristo pelo primeiro. Tinham o testemunho de Daniel, tinham o testemunho de Isaías e outros profetas, possuíam os ensinos de Moisés. Ali estava Cristo em seu meio e ainda estavam investigando as Escrituras em busca de provas quanto à sua vinda.
E estavam fazendo a Cristo justamente as coisas que haviam sido profetizadas que eles haviam de fazer-lhe. Estavam tão cegos que não sabiam o que estavam fazendo. Ainda hoje o povo judeu aguarda o Messias. Confundem a segunda vinda de Cristo com a sua primeira vinda e por isso eles ainda estão à espera do Messias, quando no fim de contas o Messias já virá pela segunda vez em breve a esta terra. Mas eles tinham tudo para não errar. Tinham o testemunho de Daniel, de Isaías e de vários profetas. E então aí estava Cristo no seu meio. E eles investigavam as Escrituras em busca de evidências referentes à sua vinda. Mas Cristo tinha chegado. Caminhava ao seu lado. Curava doentes, ressuscitava mortos e perante todas estas evidências, eles não reconheciam que o Messias estava entre eles. Apesar de terem todas estas evidências e de terem as Escrituras do Antigo Testamento, com todos os profetas, eles não entendiam. Eles estavam cegos espiritualmente falando. Vejamos a seguinte passagem de Mensagens Escolhidas, volume 1, e na página 48. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês, o povo perece. Provérbios 29:18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E esta passagem encontra-se também em Carta 12 de 1890. Continua a dizer-nos a serva do Senhor: será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Carta 40 de 1890. Isto é um engano fatal. Estamos a viver no engano do inimigo, meus irmãos. A Igreja Adventista como corporação está completamente envolvida no ecumenismo da apostasia. E com isto ela tem feito surgir diferentes grupos adventistas. E estes surgem com diferentes novas doutrinas, novos ventos de doutrina que são uma contradição total à verdadeira visão adventista. E isto tem sido o objetivo de Satanás, de distorcer os testemunhos do Espírito de profecia que Deus deixou-nos como povo. E isto vai conduzir-nos a um erro ainda mais fatal. Vejamos agora, nestas mensagens escolhidas, mas agora em volume 3, o que nos diz a serva do Senhor. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Encontramos isto na página 83 de Mensagens Escolhidas, volume 3. O inimigo tem envidado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. E por isso, hoje, para sustentarem estas doutrinas que estão entrando no Adventismo, muitas delas, inclusive, utilizando os escritos do Espírito de Profecia, distorcendo o seu verdadeiro significado do que Deus quis dizer, surge um emaranhado de erros. Movimentos de doutrina por todo o lado é o que podemos constatar. E continua a dizer-nos a mensageira do Senhor. Isto é exatamente como Satanás tencionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Reivindicarão a Escritura como sua prova e prevalecerão os enganos de Satanás sob toda a forma. Carta 109 de 1890. Meus queridos irmãos e amigos, o que nós devemos entender primeiramente é quem somos, como surgimos, qual é a nossa fé, os nossos pilares, qual é o método de interpretação profética que Deus deu ao nosso povo, a fim de não sermos arrastados por esta onda de erros que estão entrando,
que se estão colocando à fé adventista e distorcendo na sua totalidade o povo de Deus. É por isso que tem surgido entre nós esta preocupação de entendermos porque somos adventistas do sétimo dia, no que é que queremos e qual é a nossa forma de interpretar as profecias. Recordem o que lemos em Provérbios: um povo sem profecia perece. É como um automóvel, um caminhão sem travões, sem freios. O que podemos esperar de uma viatura móvel sem freios? Seria uma desgraça total. Vamos a Testemunhos para a Igreja, volume 5 e página 716, e vejamos o que nós, como povo de Deus, temos que fazer. Ergam os vigias agora à voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. E quem são os vigias? Quem são os atalaias? Vamos a Jeremias capítulo 6 e versículo 16, que nos diz claramente: assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos neles. Mais de uma vez temos utilizado esta passagem porque os sentinelas, os atalaias, os vigias escolhidos por Deus, não temos querido tomar a responsabilidade que Deus nos tem deixado, a fim de podermos confrontar esta situação que é tão urgente. E a palavra do nosso Deus por meio do profeta Ezequiel capítulo 33 e versículos 6 a 9 diz-nos: mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu o requererei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso: ó homem perverso, tu certamente morrerás, se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Então o dever do vigia, de um atalaia, é de mostrar ao povo onde nos encontramos na história profética. Mas se nós andarmos com ventos de doutrina, com ondas de erro, como é que podemos mostrar a verdadeira interpretação do quadro profético, da história profética sobre a terra? Se estamos envolvidos com a interpretação futurista profética, com a interpretação preterista, como é que vamos entregar uma verdadeira mensagem para mostrar ao povo? Esta deveria ser a preocupação atual do povo de Deus para este tempo. A palavra do nosso Deus diz-nos no livro Evangelismo, página 613, que também se encontra nos manuscritos 136 de 1897, o seguinte: e muitos estão fazendo o mesmo agora, em 1897, porque não têm tido experiência nas probantes mensagens compreendidas na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Alguns há que estão investigando as Escrituras em busca de provas de que estas mensagens estão ainda no futuro. Aqui está, meus irmãos, esta situação terrível. Captam a verdade das mensagens, mas falham em dar-lhes o lugar que lhes corresponde na história profética. Esta passagem é tremenda e bem esclarecedora contra todos aqueles que ensinam o preterismo e principalmente o futurismo. Muitas destas mensagens são claríssimas, mas essas pessoas colocam-nas fora da história profética. E a passagem termina assim: eles concluem pela veracidade cumulativa das mensagens, mas deixam de assinalar-lhes o devido lugar na história profética.
Portanto, essas pessoas acham-se em perigo de transviar o povo quanto a localizar as mensagens. Não veem nem entendem o tempo do fim, nem o tempo a que devem aplicar essas mensagens. O dia de Deus vem com passos furtivos, mas os pretensos sábios e grandes homens estão tagarelando acerca de educação superior. Não conhecem os sinais da vinda de Cristo ou do fim do mundo. E é muito triste, meus queridos irmãos, quando Deus nos deu as ferramentas necessárias para defendermos o povo de Deus. Muitas vezes aparecem haver pessoas com uma verdade, às vezes aparecem até ser sinceras, mas muitas delas têm sido desviadas por pessoas que estão a colocar as mensagens fora do seu lugar, fora do seu tempo e da mensagem profética. São tantas coisas já escritas. Por isso começamos esta série não só com o que escreveu o Mensageiro do Senhor, como também o que escreveram os pioneiros adventistas. Porque a história profética mostra-nos toda esta situação. Porque é importante que não nos esqueçamos das veredas antigas, porque o dia do Senhor vem com passos furtivos. Mas os pretensos sábios e grandes homens de educação superior não conhecem os sinais da vinda de Cristo nem do fim do mundo. Atualmente, alguns destes homens vão tão longe que chegam a colocar datas para a vinda de Cristo. Outros colocam datas para o surgimento da lei dominical, tempos definidos para a perseguição específica do povo de Deus. E de onde é que vêm todas estas influências ao povo de Deus? Por isso, nós vemos que existe uma crise de interpretação profética. Foram-nos dadas as indicações corretas, mas há uma crise iminente. Diz-nos aqui esta passagem que se encontra em Sinais dos Tempos, de 26 de fevereiro de 1894. Para que não cometamos erros quando os nossos interesses eternos estão envolvidos, o Senhor deu-nos instruções claras sobre o que receber como verdade. Ele diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Estaremos em perigo de sermos enganados se confiarmos em ministros ou conselhos de homens, ou se dependermos da interpretação que os homens possam fazer das Escrituras. O que é que ocorre quando nós somos guiados por teólogos que têm, muitos deles, doutoramentos em divindade, por exemplo? O que ocorre quando confiamos nesses ministros ou em conselhos de homens? Diz-nos aqui bem claramente que estamos em perigo de sermos enganados. E não notamos por nós mesmos a situação terrível e o perigo em que ficamos ao confiarmos desta forma em homens. Por isso, a mensageira do Senhor diz-nos claramente que, qualquer que seja a doutrina que nos seja trazida, devemos procurar diligentemente as Escrituras, tal como fizeram os nobres bereanos, para saber por nós próprios se a exposição do mensageiro está em harmonia com a palavra da profecia. Este é precisamente o trabalho que cada membro da Igreja de Deus deve fazer. Estudar pessoalmente as Escrituras e os testemunhos do Espírito de profecia, a fim de compreendermos o que nos é exposto. Diz-nos mais à frente esta passagem que Deus deu-nos dom precioso da razão e do intelecto e seremos responsabilizados pelos nossos erros se não usarmos a mente no estudo fervoroso da palavra de Deus. Deus dotou-nos de capacidades que nos permitem compreender o que é aceitável para Ele. As nossas ideias humanas, as nossas vontades humanas não devem assumir o trono, mas a vontade de Deus deve ser suprema. Existem atualmente tantas fações dentro do Adventismo quando apenas há uma mensagem verdadeira. Não existe na palavra de Deus pluralidade de doutrinas, pois a verdade é única. Temos sido chamados como vigias ou atalaias do nosso Deus, porque fomos um povo escolhido, uma nação santa, um povo santo e escolhido por Deus. Somos responsáveis?
Vamos ao livro O Grande Conflito e à página 45. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a Igreja Apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Aqui o livro O Grande Conflito está a relatar sobre a fé dos mártires. Eles não estavam dispostos a ter paz com o sacrifício de estarem unidos ao erro. Não. Preferiram que prevalecessem as diferenças e as lutas a fim de não sacrificarem princípios inalienáveis. Isto é um exemplo tremendo para nós atualmente. Hoje muita gente no Adventismo sacrifica princípios por questão de amizade a determinado ministro, a determinadas amizades e pessoas. Mas não, queridos irmãos, nós não podemos sacrificar e vender a verdade. Não podemos vender as nossas bênçãos como fez Esaú por um prato de lentilhas e andarmos bem com as pessoas porque nos parecem boas pessoas, mesmo que preguem erros e que não estejam de acordo com os princípios. Este não era o sentimento da fé dos mártires. Continua a dizer-nos o mesmo livro o seguinte: Bom seria à Igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Aqui temos, para Deus seria bom esses mesmos princípios, essa mesma fé dos mártires estivesse hoje entre nós, não importando se somos família, se temos laços terrestres, mais propriamente falando de laços sanguíneos. Não podemos continuar a caminhar com aqueles que não sustêm a mesma verdade a qual Deus nos mostrou. E Deus quer ver na sua igreja que, como já estudámos em estudos anteriores, a sua igreja é o quê? A sua igreja são as almas fiéis. Deus quer ver em sua igreja atualmente estes mesmos princípios que sustentaram estes homens da fé no passado. Vejam esta frase seguinte inspirada, se não é o que estamos a ver atualmente. Há alarmante diferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não são de importância vital. Esta degenerescência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da própria vida, são hoje considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Meus irmãos, há vários anos que existem ventos de doutrina dentro do Adventismo. E quanto mais nos aproximarmos da vinda de Cristo, mais e mais virão. Existe apenas uma forma de nos sustentarmos e defendermos. É sendo fiéis aos pilares da fé adventista. Foram esses pilares que nos tornaram um povo diferente nesta terra. E vamos ver porque é que muitos de nós têm questionado, dizendo que a interpretação profética não é uma questão de salvação. Na interpretação profética, quando Deus nos está a dizer que a doutrina tem de ser a verdade, e como nos aqui é dito nesta passagem, as doutrinas são colunas da fé cristã. E várias pessoas com quem tenho falado, com aqueles que seguem o futurismo, dizem que não é importante a forma como se interpreta a profecia, que não é uma questão de doutrina nem de salvação. Outros dizem que não é importante o que queremos acerca de divindade. Dizem mesmo que esse é um assunto que não devemos abordar para não criar entre nós divisões. Mas infelizmente não é isto que nos diz a palavra de Deus. Tenho inclusive perdido algumas amizades porque não me unem a adoração e esforços missionários aos que continuam a pretender apoiar uma instituição religiosa apóstata,
aos que negam a divindade composta por 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, aos que colocam as profecias já cumpridas ainda no futuro, neutralizando o princípio dia por ano dado ao povo adventista desde o seu início, etc, etc. Vamos então ver se existe alguma relação entre doutrina e profecia. E vamos ver o que nos continua a dizer o Espírito de Profecia através do livro O Grande Conflito, na página 372. Os que estudavam por si mesmo a Escritura Sagrada não podiam deixar de ver o desacordo das opiniões populares com os textos sagrados referentes à profecia. Onde quer que o povo não fosse dirigido pela influência do clero, onde quer que por si mesmos investigassem as Escrituras, a doutrina do Advento precisava apenas ser comparada com as Escrituras para estabelecer-lhe a autoridade divina. Então vemos aqui claramente que existe uma grande relação entre a doutrina e a profecia. Era isso que sustentava o povo no passado. E isto não se altera hoje, meus queridos irmãos, pois esta mesma posição continua hoje de que a profecia está intimamente relacionada com a doutrina e as Sagradas Escrituras. É como colocarmos as coisas no seu lugar para estarem todas alinhadas. E isto não muda. Não se altera, meus queridos irmãos, pois os princípios de Deus são imutáveis e continuam bem vivos para o nosso tempo. Vamos a mais uma passagem, mas agora no livro de Testemunhos para a Igreja, volume 5, e na página 330. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. São palavras de nosso Salvador. Os erros em matéria de doutrina se multiplicam e se ligam com subtileza venenosa às afeições do povo. Não há uma só doutrina bíblica que não seja contraditada. As grandes verdades proféticas, mostrando nossa posição na história do mundo, têm sido despojadas de sua beleza e poder pelo clero, que procura tornar essas importantíssimas verdades obscuras e incompreensíveis. Em muitos casos, os filhos são desviados dos antigos marcos. Esta passagem é de um significado tremendo para o povo adventista atualmente. E porquê? Veja o que nos é dito aqui, que os erros em questões de doutrina multiplicam-se. E logo a seguir diz-nos que não há uma só doutrina que não seja contraditada. Estamos a entender a guerra em que estamos? Todas as doutrinas distintivas adventistas estão sendo contraditadas. Isto é tremendo, meus irmãos. E como a maioria do nosso povo está completamente a dormir, nem se dá conta de que as forças do mal estão a fazer isto pela surdina. E vejam o que a seguir é dito sobre as verdades proféticas. Têm sido despojadas de sua beleza e poder pelo clero. E quem é o clero? São os ministros, tais como Samuel Ramos, Hugo Gambetta, Orlando Enamorado, Juan Rivera e tantos outros, tanto fora como dentro da corporação adventista. Estes pertences mestres torcem as doutrinas e a profecia bíblica para a sua própria perdição, levando muitos também a perderem-se. E isto é cada vez mais preocupante, meus queridos irmãos. Por isso não nos podemos calar perante todos estes eventos, perante todos estes ventos de doutrina que sopram por todo o lado. Pois se nos calássemos, seríamos tidos como servos infiéis e, como diz Isaías, seríamos considerados cães mudos que não ladram perante o aviso que deve ser feito. Temos aqui neste slide os 3 principais métodos de interpretação profética. O futurismo, inventado pelos jesuítas Francisco Rivera e também por Manuel Lacunza. Temos também o preterismo, inventado pelo jesuíta Luís Alcazar, que já tínhamos visto no nosso estudo anterior. Estes 2 métodos de interpretação são realmente de origem jesuíta, meus irmãos. E hoje estamos a estudar um método de interpretação profética historicista. E por que razão nós nos consideramos historicistas? Porque é que a fé adventista é historicista? Existe uma razão.
Isto diz-nos a mensageira do Senhor aqui nesta passagem do livro Educação e página 178. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer até à presente época tem-se traçado nas páginas da história e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Temos aqui de uma forma bem clara porque é que nós cremos na interpretação profética historicista. Porque a profecia tem sido traçada nas páginas da história até ao presente. E podemos estar seguros de que ainda se cumprirá na sua ordem de vida, como nos é dito aqui. Mas hoje, estes valores dados na palavra de Deus estão a ser completamente distorcidos pelos novos métodos de interpretação dentro do povo de Deus. Vamos ver mais uma passagem do Espírito de Profecia para sustentarmos de forma bem sólida a razão por que nós devemos, como adventistas, nos considerar historicistas. É que esta questão de dizermos que somos historicistas não é uma invenção de nenhum homem. Não é seguirmos a homens, mas é seguir o que está escrito na palavra de Deus. É seguirmos a Cristo. E por isso, nós temos a responsabilidade de sermos como os bereanos. Cristo mostrou ao seu servo João o significado das coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1, antes do fim da história do mundo. E ele indicou que devemos ser esclarecidos em relação a elas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 128. Vemos aqui uma correlação que existe entre a profecia e a história do mundo. Isto está bem claro, irmão. Cada passagem que nós apresentamos cada vez se acimenta mais esta certeza, irmãos. Vamos a outra passagem, mas agora no livro O Desejar Todas as Nações, página 418. Citando a profecia da pedra rejeitada, referia-se Cristo a uma ocorrência verdadeira da história de Israel. O incidente relacionava-se com a edificação do primeiro templo. Conquanto tivesse especial aplicação ao tempo do primeiro advento de Cristo, devendo ter tocado com poder especial aos judeus, encerra também uma lição para nós. Quando lemos o que está escrito em Mateus 24, a destruição de Jerusalém e juntamente o templo de Jerusalém, isto está registado na história. Mas em que sentido tem isto uma lição para nós em que novamente nos será admoestado? E mais uma vez esta situação da destruição agora não será somente para o povo de Deus, que não queira caminhar nas veredas antigas, não. Mas também para um mundo apóstata, que também não quer submeter-se aos princípios que Deus deixou. Tudo isto há de repetir-se. Contudo, nós não podemos nem devemos colocar datas, pois Deus não nos permitiu fazer marcação de datas. Em que sentido tudo isto tem uma lição para nós atualmente? No sentido da aplicação do castigo que há de vir a este povo adventista do sétimo dia, se não andarmos nos caminhos de Deus, nas veredas antigas. Continua a dizer-nos o livro O Desejar Todas as Nações, mas agora na página 142 o seguinte: em toda a página, seja história, preceito ou profecia, irradia nas escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho de Deus. Vejam novamente aqui a relação entre história e profecia. Por que é que os pioneiros adventistas, quando começaram a ler Daniel e Apocalipse, optaram pelo método de interpretação historicista? Se nós em algum momento já lemos o livro O Grande Conflito na sua totalidade, constatamos que Ellen White utilizou variadíssimos fragmentos dos historiadores que haviam relatado os acontecimentos que foram corporificados no livro O Grande Conflito. E com que propósito isto foi feito, meus irmãos? Para que os factos reais fossem comprovados, que foram acontecimentos que a profecia bíblica sustentava ao longo dos séculos. Esta situação leva-nos a entender a mensagem de hoje. A mensagem da fé adventista pode ser sustentada pela profecia e através da história universal, por meio do cumprimento histórico, porque é a forma verídica real à qual nós podemos comprovar. Podemos dizer e confirmar que determinado ato histórico ocorreu
e foi tão real porque a profecia bíblica já a tinha previamente comprovado através dos seus profetas e apóstolos. Este método de interpretação é poderosíssimo, pois é irrefutável mesmo pelos homens mais céticos que existem à face deste mundo. Mas quando nós começamos a desviar-nos, quando começamos a ter novos métodos de interpretação profética, estamos a negar os nossos princípios. Estamos a negar a forma pela qual Deus tem guiado o nosso povo ao longo do tempo. E as passagens que temos estado a ler já neste estudo do Espírito de Profecia fazem-nos ver que esta mesma forma de interpretação profética é vigente e inalterável. Continuemos a ler mais alguns textos inspirados a fim de ainda cimentarmos mais o que estamos a apresentar. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. Então por que é que temos que ir à história, meus irmãos? Porque é lá que vemos o cumprimento da profecia. É através da história que entendemos como se formou esse poder político e religioso que dominou por 1260 anos. E ao entendermos isto, seremos capazes, com a ajuda do Espírito Santo, de discernir a forma de enganos que atualmente uma vez mais está a realizar através das nações para o conflito final da grande crise. E este princípio irá repetir-se através do poder político e religioso que se vai unir para dominar este mundo. O que está na história está corporificado no cumprimento de 1260 dias de anos, 1290 dias de anos, 1335 dias de anos. Mas, infelizmente, atualmente, o futurismo no Adventismo está a dizer-nos que esse tempo existiu na história passada. Mas, então agora voltará a repetir-se. E começam eles a violar o princípio de dia por ano. E aplicam todos esses tempos proféticos já cumpridos na história como dias literais agora para o futuro. Contudo, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia encontramos qualquer instrução para violarmos o princípio de interpretação de dia por ano, alterando-os para dias literais. Este assunto, meus irmãos, é muito sério. E todos somos responsáveis se violarmos as regras que Deus nos deu como povo remanescente para a interpretação profética. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até à grande consumação. Livro Educação, página 190. O que é que aqui está escrito? Que devemos aprender a delinear a sua operação através dos relatos de quem? Através dos relatos da história e da profecia. E até quando? Até à grande consumação. Ao recebermos educação secular, que nos é dada pelo mundo desde criança, a maior parte de nós recebeu esta educação secular, passando depois pela adolescência e alguns entraram na idade adulta com o ensino superior, víamos na história universal, por exemplo, a Revolução Francesa. E quando nós vamos à profecia de Apocalipse, no capítulo 11, quando as duas testemunhas que foram postas numa praça na qual essa cidade se chama Sodoma e Egito, e que nessa praça foram mortas essas duas testemunhas, como é que nós entendemos isto? É através da história que entendemos a profecia e confirmamos que a Revolução Francesa está especificada na Palavra de Deus 16 séculos antes dela ter surgido. Estamos apenas a relatar um dos muitos factos que os acontecimentos da história universal já estavam previamente relatados na Bíblia. É impressionante como existe uma relação tão grande entre a história e a profecia. Voltando novamente à Revolução Francesa, nós vemos como já estava profetizada que a França se tornaria uma nação ateia, em que queimaria em praça pública a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ainda hoje,
O mundo atual é influenciado pelas influências desta Revolução Francesa através do socialismo e do comunismo. Por isso, a profecia vai de mão dada com a história. E Satanás, meus irmãos, é tão astuto que atualmente distorceu e desvirtuou o povo de Deus. Conformamo-nos a ler uma literatura de 5 a 10 minutos. E alguns até dos que nos estão a ouvir ainda estudam as lições da escola sabatina da Corporação Adventista, que pouquíssimo alimento espiritual tem e que frequentemente tem doutrinas jesuítas. Quantos do povo que se diz adventista estuda diretamente a Bíblia e o Espírito de Profecia com afinco, esquadrinhando estes livros pelo menos 1 a 2 horas diárias? Muito poucos, meus irmãos. Esta é a triste realidade do professo povo de Deus. Não estudamos, não oramos fervorosamente, mas a maioria tem tempo para perder em redes sociais, em jogos, em diversões, em assistir a filmes e novelas, a assistir a futebol, etc, etc. Por isso, não é de admirar que sejamos varridos pelos ventos de doutrina que estamos sofrendo. Não sabemos discernir entre o que é sagrado e o que é profano. Não sabemos discernir entre uma profecia verdadeira e uma profecia falsa. Algumas pessoas têm-me dito que os estudos que venho apresentando são muito longos e se tornam enfadonhos e cansativos. Mas quanto tempo são eles capazes de estar a assistir a uma partida de futebol? Pelo menos 90 minutos a cultuar o diabo. Quanto tempo perdem a assistir a novelas ou a um filme de Hollywood? Na maioria das vezes, mais de 90 minutos. Mas estarem a estudar a Palavra de Deus ou estarem a assistir uma apresentação da Palavra de Deus, acham esse tempo enfadonho, dá-lhes sono. Infelizmente, os valores estão completamente invertidos nestas pessoas. E infelizmente, se não mudarmos, se não dispensarmos tempo diariamente de pelo menos 1 a 2 horas de estudo da Palavra de Deus e oração pessoal, o céu será uma miragem para nós. Leiamos mais uma passagem no livro de Educação, página 176. A cada nação que tem subido ao cenário da atividade, tem sido permitido que ocupasse seu lugar na terra para que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito do vigia e santo. A profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais: Babilónia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um destes, assim como com nações de menos poder, tem-se repetido a história. Cada qual teve seu período de prova e cada qual fracassou. Esmaeceu sua glória, passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Os ensinamentos que temos aqui desenrolaram-se ao longo da história. E volto a repetir-vos, se formos à história universal, vamos encontrar que existiam todos estes impérios: Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Quando começamos a enquadrar a história na profecia, vemos o exato cumprimento de todos estes acontecimentos no relato das Escrituras Sagradas. Se perdermos tudo isto de vista, estaremos deslocados. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículos 11, 18 a 20. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o facto de que as mensagens se estendem até ao fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. A passagem anterior tinha-nos falado dos diferentes reinos mundiais que tiveram proeminência no mundo. Apocalipse capítulo 1, versículos 11 e 18 a 20 está a falar-nos da igreja cristã do ano 31 ao ano 100. E isto encontramos no livro de Apocalipse.
O número 7 indica plenitude e significa que as mensagens se estendem até ao fim do tempo. E agora veja o que nos fala dos símbolos usados. Que eles revelam o estado da Igreja nas diversas fases da história do mundo. Novamente temos aqui uma relação entre a história e a profecia. Mas se nós não nos preocuparmos em conhecer a história profética, não sabemos de onde vimos, nem onde estamos, nem para onde iremos. E em que período da história estamos perante a profecia, meus irmãos? Devemos saber isto para dizermos ao mundo em que parte da história profética estamos a viver atualmente. Na história das nações, o estudante da Palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Babilônia, fragmentada e por fim quebrantada, passou porque em sua prosperidade seus governantes tinham-se considerado independentes de Deus, atribuindo a glória do seu reino a realizações humanas. O domínio medo-persa foi visitado pela ira do céu, porque nele a lei de Deus tinha sido calcada a pés. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração da grande maioria do povo. Prevaleciam a impiedade, a blasfémia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos e desceram cada vez mais na escala da dignidade moral. Quando Daniel se apresentou perante o rei Nabucodonosor e lhe disse: Tu, ó rei, és essa cabeça de ouro da estátua que viste no sonho, pois Deus é o que põe e depõe reis. E vemos como todos estes reis se foram degradando e tornando mais vis e corruptos do seu valor moral, até desaparecerem e levantar-se outro em seu lugar. Este mesmo princípio está a viver-se atualmente. O último poder mundial que dominou sobre este mundo durante 1260 anos, que é o poder papal, um poder político e religioso que teve a sua ferida mortal em 1798 às mãos do exército francês, através da França ateia, diz-nos o livro do Apocalipse no capítulo 13 e no versículo 3, o quão maravilhoso e impressionante é conhecer esta história profética. E Apocalipse capítulo 13, versículo 3 diz-nos o seguinte: E vi uma das suas cabeças como que ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou com a besta. Mais uma vez ela se erguerá e tornará a ter força. E estamos a ver, meus irmãos, que quando estudamos as Sagradas Escrituras e a ligação com a história presente, de que ela há de vir, vemos que estas situações estão chegando ao seu ponto crucial. E, entretanto, lamentamos que o povo de Deus está agora a adotar suposições, ventos de doutrina que não estão de acordo com o que Deus nos deixou escrito. O desenvolvimento dos períodos proféticos na história. Temos aqui um exemplo claro no livro do Grande Conflito e na página 439 para aqueles que estão colocando os 1260 dias no futuro. Vejamos o que nos diz a serva do Senhor. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel 7, tempo que durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do Papa no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Nessa ocasião o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Temos aqui 1260 anos de perseguição das cruzadas, da Inquisição, da fogueira e de todas as formas de castigos que então tinham papado. E a profecia cumpriu-se ao Deus afirmar que se alguém leva em cativeiro irá.
E assim foi aprisionado o Papa no dia 10 de fevereiro de 1798, terminando a profecia dos 1260 anos da sua supremacia, quando o exército francês, através do general Berthier, aprisionou o Papa, levou-o cativo para a França e acabou por morrer no desterro. Tudo isto é confirmado pela história. Este é o princípio que nos foi dado como adventistas do sétimo dia, o princípio de dia por ano. Temos aqui mais uma outra passagem. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz necessário para apoiar este método de ver, não somente transviam da verdade presente os espíritos, mas lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Vejam o que estão fazendo aqueles que estão a encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos. A serva do Senhor diz que não somente transviam a verdade presente, como também lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Uns colocam datas para a vinda de Cristo. Outros dizem que haverá 1260 dias de perseguição papal no futuro. Estes mesmos também dizem que haverão 1290 e 1335 dias literais no futuro. Isto não é mais do que anular o que a serva do Senhor nos diz nesta e noutras passagens. Por isso, nós como atalaias, não nos podemos calar contra estes falsos profetas no adventismo moderno, que estão ao serviço de sua majestade satânica, e aqueles que sabem que eles estão a destruir o adventismo e se mantêm na neutralidade para não levantar oposição nem problemas, são tão cúmplices ou mais do que estes falsos profetas. Vamos então ver agora exemplo da interpretação historicista que temos nós como povo adventista. Até aqui vimos que somos historicistas. E qual é a razão de o sermos? Então vamos ver na prática a interpretação historicista. Quando nos debruçamos sobre Daniel, capítulo 9, há cerca das 70 semanas, vamos encontrar este quadro profético. Inicia-se com o primeiro decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C. É dito que Jerusalém iria ser reconstruída e o povo de Deus iria retornar do exílio. E é por essa razão que iriam decorrer 49 anos ou 7 semanas, dia por ano, que nos dá em profecia 49 anos no total para que Jerusalém fosse reconstruída e apta para ser novamente habitada. E esta reconstrução foi construída no ano 408 a.C. Tiveram que passar 62 semanas e, aplicando o dia por ano, seriam 434 anos em que Jerusalém já estava habitada, que viria a ela o Messias, que é Cristo Jesus, no ano 27 depois de Cristo. Jesus foi batizado neste ano, no ano 27, no Rio Jordão, pelo profeta João Batista. Foi precisamente nessa altura que Jesus inicia o seu ministério. Então, desde que saiu o decreto de Artaxerxes até ao batismo de Jesus, temos 69 semanas proféticas no total. E a profecia confirma-nos que iria existir mais uma semana. Sabendo que uma semana são 7 dias e um dia equivale a um ano, então temos mais 7 anos após o batismo de Jesus, vindo completar todo este período profético das 70 semanas no livro de Daniel, capítulo 9 e versículo 25 em diante. Na metade desta última semana, ou seja, 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi colocado na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, tendo durado um ministério de 3 anos e meio. Mas, infelizmente, os judeus não conheceram o tempo da sua visitação e, por isso, foram condenados à destruição por rejeitar a mensagem de salvação. 3 anos e meio depois da morte de Cristo, começa então o Evangelho a ser levado aos gentios. E encerra-se esta linha profética histórica com o apedrejamento e morte de Estevão, o primeiro mártir cristão da história. E com este ato, Deus condenou esta nação
permitindo-lhe 490 anos de tolerância e de perdão. Contudo, a grande maioria deste povo não conheceu o tempo de arrependimento que Deus lhe concedeu. E então, depois do ano 34, depois de Cristo, a mensagem do Evangelho é levada aos gentios. No nosso estudo anterior, vimos como é que a interpretação preterista entende as 70 semanas, que é um cumprimento totalmente diferente deste. E o futurismo também nada tem a ver com esta interpretação historicista e cristocêntrica das 70 semanas. Façam vocês mesmos a comparação entre estas diferentes formas de interpretação profética e verão que pouco ou nada têm em comum. Vamos então continuar. Neste outro gráfico podemos ver que as 70 semanas estão dentro dos 2300 dias de Daniel, capítulo 8 e versículo 14. Ao terminar as 70 semanas no ano 34 depois de Cristo, temos mais 1810 anos restantes aos 2300 anos. E chegamos então justamente ao ano de 1844, com o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8 e versículo 14. Com este cumprimento da profecia dos 2300 anos, o nosso grande sumo sacerdote, tal como nos diz Hebreus, capítulo 8 e versículo 1 em diante, Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, que também nos fala o livro de Apocalipse e o livro de Daniel para sustentarmos, meus irmãos, esta doutrina. E aqui surge, então, oficialmente, o nascimento da fé adventista do sétimo dia. Queridos irmãos e amigos, e até mesmo de outras denominações religiosas que nos possam estar a escutar, o facto da tua denominação religiosa ser mais antiga do que o adventismo do sétimo dia, isso não quer dizer que, por ser mais antiga, é verdadeira. Vimos o surgimento do catolicismo por volta do ano 300 com o surgimento de uma mistura de cristianismo com romanismo. E assim surgiu o poder papal. Mas o judaísmo, todavia, é ainda mais antigo. Vem desde os dias de Abraão. Durante vários séculos o povo judeu foi eleito como o povo de Deus, mas deixou de o ser quando rejeitou o próprio Messias. A fé adventista surge na raiz deste cumprimento de 22 de outubro de 1844. Mas o adventismo já era pregado por volta do ano de 1830, como Guilherme Miller anunciou a vinda de Cristo em breve. Mas a data de 22 de outubro é o auge desse movimento que fez surgir o movimento adventista do sétimo dia como tal. E tudo isto está corporificado na história, meus queridos irmãos. É dentro da história que estão compreendidos os períodos proféticos que se desenrolam na história. E vêm então estes pontos dos 2300 dias, desde o ano 457 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo. Dentro deste quadro profético de 2300 anos, temos as 70 semanas, ou os 490 anos dado ao povo judeu. Temos depois a profecia dos 1260 anos no domínio papal, e isto é um resultado do que já lemos no livro O Grande Conflito. Temos aqui o início do ano 538 depois de Cristo, com o seu domínio de 1260 anos, que culminou no ano 1798. E é aqui que começa o tempo do fim. Temos depois a profecia dos 1290 anos, que começam no ano 508 depois de Cristo e terminam também em 1798. Para além da queda do papado em 1798, depois dessa data, o livro de Daniel é aberto para o conhecimento de todos os seus estudantes. E como o livro de Daniel é aberto, aparece a profecia dos 1335 anos, que se iniciam no ano 508 depois de Cristo e concluem no ano de 1843. E por isso, esta profecia de 1335 anos nos diz que bem-aventurado é aquele que espera e alcança esse tempo, porque as profecias que estavam seladas, tal como nos diz Daniel 12, capítulo 4, em 1798, começaram a ser abertas. E a partir de 1798, muitos estudiosos começaram a analisar as profecias
E em 1830, Deus dirige os seus anjos para impulsionar um agricultor norte-americano que nem sequer havia terminado os estudos fundamentais para poder estudar e aprofundar as profecias de Daniel. E estamos aqui a falar de Guilherme Miller, que chegou então à conclusão de que Cristo viria em breve. Por isso essa geração é considerada como a geração dourada, que é conhecida como bem-aventurada, porque Deus dotou este povo de muito conhecimento e sabedoria. Cometeram pequenos erros, mas que foram corrigidos. Saíram de diferentes denominações, mas Deus mostrou-lhes os pilares da fé. Deus mostrou-lhes as interpretações proféticas historicistas e Deus delineou uma linha profética histórica. Deus estabelece o seu povo do tempo final a partir deste tempo profético. Este é o último povo de Deus que tem como base de interpretação dia por ano na profecia. Seguindo sua regra de fazer as escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano, Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Viu que o período de 2300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica, onde o não poder ele referir-se ao santuário daquela dispensação. Logo nesta altura o Adventismo entendeu, estabeleceu-se completamente que em profecia, quando falamos de tempo profético, um dia corresponde a um ano. E este princípio não pode ser quebrado, pois não temos qualquer instrução divina para nos poder dizer que este princípio de dia por ano a nível profético já não está mais em vigor. Nada nos diz, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia e também nos escritos dos nossos queridos pioneiros, que podemos interpretar os dias proféticos como dias literais. Fazer isso, como alguns fazem atualmente no Adventismo, é estarmos a destruir as nossas bases doutrinárias dadas por Deus desde o início em que este movimento foi levantado. Como já vimos no estudo anterior, estas pessoas que se levantam no Adventismo colocando os dias proféticos como dias literais estão bebendo das fontes jesuítas, das fontes do príncipe das trevas. Muitos dos que apregoam estas novas doutrinas de dia por ano profético estão deitando por terra. Talvez alguns até nem se apercebam, mas estão deitando por terra a profecia dos 2300 anos, em que está fundamentado o Adventismo, e assim destroem a doutrina do santuário celestial, do juízo investigativo que se iniciou a 22 de outubro de 1844, o qual é o pilar central da nossa fé. Deitam também por terra os 1260 anos de supremacia papal, os 1290 anos e 1335 anos proféticos de Daniel 12. Meus queridos irmãos, abram os olhos e libertem-se destes falsos profetas, que já os mencionamos várias vezes, mas voltamos a denunciá-los pelos seus próprios nomes. Samuel Ramos, Hugo Gambetta, Orlando Enamorado, David Gates, Andrew Henriques, Oliver Coronado, Jeremias Davids, etc., etc. Todos estes e outros pregam a interpretação profética futurista e por isso introduzem dentro do Adventismo doutrinas jesuítas. Vamos ver mais uma outra passagem para terminarmos o nosso estudo. Esta agora encontra-se no livro Desejar Todas as Nações, na página 155. A nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. O tempo declarava estar cumprido. Era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Um dia, profeticamente, representa um ano. Números 14:34, Ezequiel 4:6.
As 70 semanas, ou 490 dias, representam 490 anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9:25. 69 semanas ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longânimo, Esdras 6:14 e 7:1, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Daí, 483 anos estendem-se ao outono de 27 d.C. Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias ungido. No ano 27, Jesus recebeu o seu batismo, a unção do Espírito Santo, e pouco depois começou o seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. E com esta explicação, queridos irmãos, espero que não fiquem dúvidas sobre os nossos princípios, que são dia por ano. Em nenhum momento se quebra este princípio. Fazermos isto seria estarmos a negar a nossa própria existência como povo adventista. Negaríamos uma das razões principais de sermos adventistas do sétimo dia para este tempo. E quando lemos os pioneiros, quando lemos John Andrews, Uriah Schmidt, Stephen Haskell, Tiago White, John Logborog e outros, todos eles convergiam na interpretação profética conforme nos é dada através do Espírito de Profecia. Todos eles eram historicistas, tal como Ellen White. Todos eles foram fiéis ao método de interpretação que Deus deixou para este povo. Para concluirmos o estudo de hoje, vamos apenas ver esta comparação entre o adventismo histórico contra os futuristas católicos e protestantes. No historicismo, 1260 anos compreendem-se entre o ano 538 a 1798. Para o futurismo, são 3 anos e meio literais. Ou seja, os 42 meses do ano que vai de 538 a 1798 no historicismo, já para o futurismo seriam 42 meses literais. Quando nós estamos firmados nos princípios, não podemos interpretar estes tempos proféticos como dias literais. E temos novamente aqui esta passagem de Espírito de Profecia no livro O Grande Conflito e na página 439, que já tínhamos visto anteriormente, onde nos mostra claramente que a interpretação correta dos tempos proféticos é de dia por ano e não de dia por dia. Devemos fazer a pergunta a nós mesmos: que tipo de adventistas estamos nós dispostos a ser? Adventistas com as doutrinas que Deus estabeleceu ou adventistas com novas interpretações proféticas que têm deturpado os princípios que Deus deixou para este povo? Deus queira que nós caminhemos pelas veredas antigas, tal como disse Jeremias no capítulo 6 e no versículo 16. Convidamos desde já a estarem connosco na terceira parte e última do nosso estudo sobre os métodos de interpretação profética. Na última parte vamos ver como os pioneiros adventistas interpretaram as profecias pelo método historicista também. Para aqueles que desejam rever todas as mensagens que foram mencionadas neste estudo, podem solicitar-nos o PDF de todos os slides aqui apresentados. Bastante para isso, contactar-nos através do nosso número do WhatsApp ou através do nosso e-mail que deixamos na parte final do nosso estudo. Desejamo-vos as mais ricas bênçãos de Deus, lembrando sempre que este e outros estudos não substituem o estudo e a oração pessoal.